Olá, pessoal. Uma empresa remunera trabalhadores. Quais são as contribuições previdenciárias patronais? Quais são as contribuições dos segurados que essa empresa deverá reter na fonte? Se você não dominava esse assunto, a hora é agora. Vamos para os exemplos. Vamos supor uma empresa, uma pequena indústria, que no mês remunerou o empregado no valor de R$ 8.000, remunerou também um prestador autônomo de serviço, que é enquadrado no regime geral como contribuinte individual. Daqui para frente, nós vamos chamá-lo com intimidade de CI. O valor foi 3.000. Pagou pro labore ao seu sócio, que também é um CI, valor de 10, e distribuiu lucro ao mesmo sócio no valor de 20.000. Quais são as contribuições previdenciárias patronais envolvidas, as CPPs, e quais são as contribuições previdenciárias dos segurados, as CPS? Para calcular a CPP, precisa saber qual é o grau de risco de acidente de trabalho dessa empresa, se é leve, se é médio ou se é grave. A depender do grau de risco, pagará 1%, 2% ou 3%. Eu vou supor, por hipótese, que o grau seja grave, logo ela paga 3%. Porém, essa alíquota de 3%, ela pode ser reduzida em até 50% ou aumentada até 100%, a depender do desempenho dessa empresa em relação às demais empresas desse seu segmento econômico, a partir de 3 índices: frequência, gravidade, custo, índices que são apurados em razão dos acidentes que ocorreram do biênio anterior. Esses índices vão dar origem ao FAP, ao fator acidentário de prevenção. Esse fator varia entre 0,5 e 2, e ele multiplica a alíquota do RAT. Logo, se o FAP der 0,5, eu vou reduzir o RAT em 50%. Por outro lado, se o FAP der 2, eu vou aumentar a alíquota do RAT em 100%. Perfeito? Logo, se o FAP for maior do que 1, gera aumento de contribuição. Se o FAP for menor do que 1, ele gera redução. No meu exemplo aqui, por hipótese, o FAP deu 1,1. Ele aumenta, ele vai dar 3,3% nesse produto. É a chamada faixa malus. Maior do que 1 é faixa malus. Entre 0,5 e 1 é a chamada faixa bônus. Vamos lá então. Quando uma empresa remunera empregado, ela paga uma contribuição básica de 20% sobre essa remuneração. Essa contribuição está no artigo 22, inciso 1 da 8.212. O RAT ajustado, que é o produto do RAT pelo FAP, é a conjugação do artigo 22, inciso 2 da 8.212, com o artigo 10 da Lei 10.666, que trata do FAP. No caso aqui, então, 3,3 da remuneração de empregado. Logo, essa empresa pagará 23,3% sobre a folha de empregado. Muito bem. Contribuição da empresa quando ela remunera a CI. Artigo 22, inciso 3 da 8.212. 20% sobre a remuneração. Percebam que aqui não tem RAT ajustado. RAT ajustado é quando a empresa remunera empregado. Quando remunera a CI, nós não temos essa contribuição. Vamos ver agora como é que a empresa vai reter dos segurados a seu serviço. No caso do empregado, a emenda 103 estabeleceu alíquotas progressivas, lá no artigo 28. São 4 faixas. A primeira faixa com alíquota de 7,5%, a segunda com 9%, a terceira com 12%, a quarta faixa com 14%. Então, de 7,5% até 14% sobre uma base contributiva, que é o seu salário de contribuição. No caso do CI, tanto faz um prestador quanto o prolabore, a alíquota é fixa, é 11%. E vou dar um macete para vocês. Quando houver contribuição patronal nessa operação, a empresa retém do CI 11%. Quando não houver patronal, hipótese, por exemplo, de uma entidade beneficente, a empresa retém do CI 20%. Captou o macete? Muito bem. Percebam aqui, só para a gente colocar os valores, que a base da empresa é a remuneração. Não tem teto, não tem limite. Enquanto que a base de cálculo do segurado é o salário de contribuição. Salário de contribuição é uma base limitada. Perfeito? Vamos colocar valores. Olha só. Empresa, contribuição básica,
20% sobre folha de empregado, 20% sobre 8. Não tem teto. Ratio ajustado, 3,3 sobre 8. Não tem teto. Contribuição da empresa quando remunera a CI, 20% sobre 13, que foi a soma de 3 com 10, sem teto algum. Agora, a do segurado. A do segurado, perceba que temos teto. O saldo de contribuição para o ano 2022 é 7.087,22. Ora, nós temos 4 alíquotas, como eu falei, 7,5%, 9%, 12% e 14%. E vou aplicando as alíquotas por faixas. Quem está no teto, já deixo mais um macete aqui, a alíquota efetiva é 11,68%. Há duas formas fáceis de você apurar a contribuição do empregado. Se é a primeira faixa, porque é 7,5%, e aí você não tem dúvida nenhuma, pega lá o valor até salário mínimo, aplica 7,5%, e a outra é essa hipótese em que você está no teto. Então, decore, no teto, a alíquota é 11,68%. Mas, por exemplo, se o empregado ganhar R$5.000, já não tenho de cabeça como fazer isso. Terei que colocar numa planilha Excel, num programa, para que ele apure faixa por faixa. Perfeito? Mas decore isso. Quem está no teto, o empregado, ele paga 11,68% do teto. Perfeito. No caso aqui do CI prestador, 11% de 3.000. 3.000 foi a sua remuneração. Nenhum problema, estava abaixo do teto. Prolabore, 11% de 7,8722. Ah, eu não pago sob 10? Não, você não paga sob 10, porque a base do segurado tem limite máximo. E quanto à distribuição de lucro? Distribuição de lucro não sofre incidência de contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, seja da empresa ou do segurado, incide sobre as verbas que retribuem o trabalho. E lucro não distribui o trabalho. Não é porque é isento, simplesmente não está no campo de incidência da contribuição. Perfeito? Bom, mais um exemplo aqui. Imagine agora, tudo igual, com uma única diferença. Esta empresa é do Simples Nacional. O que muda nessa hipótese? Não muda em nada a contribuição retida dos segurados. A empresa reterá como se fosse uma empresa qualquer, como se fosse uma empresa grande porte, não importa. Mas muda a contribuição patronal, sim. Em geral, a empresa do Simples não recolhe sob folha de pagamento as contribuições patronais. Elas são substituídas por uma outra forma. Que forma? Ela contribui sobre a sua receita bruta e recolhe numa única guia chamada DAS, o documento de arrecadação do Simples. No caso dessa indústria, eu tenho nesse documento de arrecadação, no DAS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e também a Contribuição Previdenciária Patronal. Então, a contribuição patronal das empresas do Simples, elas estão no DAS e elas foram apuradas com base em receita e não com base em folha de pagamento. Perfeito? Então, essa é uma diferença muito interessante. Há um detalhe que talvez interesse muito a vocês. Serviços advocatícios podem ingressar no Simples, porém, a contribuição patronal é recolhida sob folha de pagamento. Não é só de serviços advocatícios. Por exemplo, limpeza, vigilância, segurança, obras de engenharia também se submetem a esse regramento muito particular. Isso é exceção. A exceção é, a regra, melhor dizendo, a empresa do Simples não paga contribuição patronal sob folha, mas o anexo 4 da Lei Complementar 123, onde estão os serviços advocatícios, por exemplo, aí eu tenho regramento particular e nesse caso, sim, não estará substituída pelo Simples a contribuição patronal, recolhe como outra empresa qualquer. Perfeito? Pessoal, espero que esses exemplos tenham ajudado e eu aproveito a oportunidade para fazer um convite. No dia 7 de junho começa o nosso módulo de Custeio 1.0, onde a gente aborda 3 grandes pontos. A teoria geral das contribuições, que é fundamental para que você tenha uma gordura conceitual para que o aprendizado sobre o assunto fique realmente bem consolidado. A contribuição dos segurados, todas as categorias, contribuição fixa, contribuição progressiva, plano simplificado, plano normal, etc. E a contribuição das empresas, a contribuição em geral das empresas,
as empresas que aderem ao Simples, o produtor rural pessoa jurídica, enfim. Eu acho que esse curso pode ajudar bastante, mesmo aquele que é um profissional raiz do benefício previdenciário. É importante conhecer as contribuições, porque muitas vezes o fiel da balança para o seu cliente não é a legislação de benefício. O que vai salvar um benefício, o que vai permitir uma revisão é a legislação de custeio. Então fica o convite. Esse curso ele é transmitido sincronamente pelo Zoom, mas vocês podem assistir às aulas gravadas por 3 meses e eu acho que vai ser uma boa oportunidade de aprendizado. Tá bom? Então fica o meu convite, fico por aqui também. Um grande abraço.